Meus colegas, boa tarde. A pergunta que eu faço hoje, nesse vídeo, é a seguinte: os colegas estão preparados para, no final do mês, terem os seus salários descontados? Aqueles que estão fazendo greve realmente estão preparados psicologicamente para terem seus salários descontados, como eu tive na época que fiz greve? Como eu fui remanejado como forma de punição na época que fiz greve, em 2010. Todo mundo fala que fez greve, mas todo mundo sabe muito bem que quem começou essa greve foi Rui Cleidson e eu do lado de cá. E pagamos preços caríssimos. Sou a favor de terminar a greve? Não, não sou a favor. Mas o que é que aconteceu de verdade para as coisas chegarem aonde chegou? Eu vou explicar e preste atenção. Prestem bem atenção, meus colegas. O que é que aconteceu? O Tribunal de Justiça fez um projeto de lei e pegou os servidores e disse: vamos usar os servidores. Vamos dar o plano de cargos e salários, vamos mandar para a Assembleia e, juntamente com o plano de cargos e salários, nós vamos pedir os cargos comissionados, a criação dos cargos comissionados, dos 600 cargos do Trem da Alegria. E se assim for necessário, nós vamos usar os servidores para fazer a greve e forçar, induzir os servidores a fazer a greve e forçar a aprovação do plano de cargos e salários associado ao jabuti. Ou seja, passando o plano de cargos e salários com a greve, passará o nosso jabuti. O que os servidores não pretendiam era fazer greve, porque achava que o plano iria tranquilamente passar na Assembleia. Como o plano adormeceu, porque naquela época havia tempo hábil para poder passar o PCCS ou PCCV, largaram de mão. E aí acordaram os servidores. Olha, o plano está lá há um ano. Vocês não vão resolver essa situação? Aí o plano começa a andar. E no momento que o plano começa a andar, o governador do estado da Bahia bota pé firme e diz: Jabuti, 600 cargos comissionados, não tem não, não passa não. O que é que vai fazer? Ora, chamamos aí, pessoal, vamos fazer greve. Aí vai se fazer greve. Nesse processo de desgaste, muito antes, os sindicatos já vinham perdendo filiados. Filiados é quem banca a orgia, é quem paga os salários a mais, é quem paga o carro novo, é quem paga a casa de aluguel bacana, as passagens de avião, o cartão corporativo, o combustível. Mas essa foi uma oportunidade criada para modificar o entendimento dessas pessoas que enxergavam os sindicatos da forma opulenta que era. E aí, vamos fazer greve. A greve em si justificaria. Justificaria. Mas o que é que acontece? O que é que acontece? Depois que eu cativei todo mundo, ou seja, depois que os sindicatos cativaram todo mundo, conseguiu todo mundo em torno de um entendimento só, não se podia agora abrir mão de fazer greve. Tem que se manter a greve, sim. E isso foi feito. Vamos manter a greve. Quem quer a greve? Ah, eu quero a greve. No fundo, eles sabem que não há mais possibilidade de fazer greve. Por quê? Porque já se botou o pé em cima do projeto. Há um ano atrás, eu tive na Assembleia e disse aqui, vocês podem procurar aí meus vídeos,
que os deputados me disseram não será aprovado. Esse projeto não será aprovado. No final do ano passado, eu fiz um vídeo dizendo a mesma coisa, lá para novembro. É só procurarem aí. Não será aprovado. A greve, ela se justificaria se fosse para pedir um ganho real, um efetivo ganho real, que poderia ser dado superando, tirando da gordura do auxílio acervo dos juízes, contemplando claramente os aposentados. Então, tiro os 300, 400, porque o menor valor a ser pago a um juiz aposentado de auxílio acervo, segundo se fala, vai ser de 300 mil reais. Então, deixaria de se pagar o auxílio acervo uma parte, então todos eles só receberiam metade, do que sobrasse, daria o aumento, em tese falando, porque tem que se ver todos os cálculos e se ver os valores. Mas dinheiro tem, dinheiro tem. E então as sobras daria aumento real, a título de gratificação, seja lá qual é a expressão que queira dar, aumento do Vale Saúde, não é? Altera o decreto, a resolução do Auxílio Saúde que paga X e passa a pagar 2 vezes Y, não é? A gratificação especial que é dada, depois se transforma em projeto de lei, no momento vai para resolução, depois vai como projeto de lei, que nem foi a informação que me deram, que não podia aprovar o projeto de lei, ou que não podia aprovar o auxílio saúde, porque dependia de verba e de projeto de lei. No entanto, o auxílio saúde foi aprovado para os servidores aposentados em forma de resolução. Quando se quer, se faz. O que é que você conclui diante dessa explanação pragmática? Que essa greve vai tirar seus salários. Se vocês tiverem oxigênio para suportar, porque eles do sindicato têm. Tem lá uns 2 milhões, 3 milhões de reais em caixa, que dá para segurar 2 anos, 3, se a multa for pequena. Mas se a multa for majorada para 300 mil, 10 dias são 3 milhões de reais. Os sindicatos não devem ter isso. Vão recorrer. Existem ações do Simpojude correndo na justiça contra as eleições anteriores, interposta pelo doutor Edmo, até hoje que não foi solucionadas. Até hoje eu não vi a cor do meu salário, passado anos. Então o que é que significa? Os senhores têm, essas famílias têm oxigênio para isso? Porque todos foram manipulados. Eu poderia continuar manipulando, como manipulei, mas agora eu entendo que eu vou ter colegas passando fome sem apoio de ninguém. Para quê? Para dar peito, glorificação a sindicato. O que é que eu continuo dizendo? Continue se desfiliando. Está dando certo a desfiliação. Tá? 2, não se permita ser usado por sindicatos. Eles estão usando a greve como uma forma de manterem os senhores coesos, unidos, tá? E uma motivação, uma justificativa para criar, buscar afiliados. Eles precisam de filiados. Mas os senhores sabem que os senhores vai chegar São João, não vai ter festinha de São João. Vai chegar a escola, não vai pagar a escolinha do seu filhinho. Vai chegar o final do mês, as contas vão começar a embolar. Junho, julho, agosto. Tudo isso para quê? Porque os sindicatos querem uma coisa que não é possível mais. E foram usados, ou se permitiram ser usados, né, para poder deixar ir o Jabuti junto com o PCCV. Continuo dizendo, qual é a forma que os senhores têm de dar o troco, voltar para o trabalho e fazer o necessário. Não infartar como eu infartei,
que eu trabalhava sábado e domingo fazendo sentença para juiz, acórdão para desembargador. Eu adoeci. Os senhores têm família, os senhores têm filhos, os senhores têm responsabilidades. Eu poderia estar dizendo aqui, mantenham a greve, mas os senhores precisam refletir se essa greve é para ajudar os senhores ou se os senhores estão sendo manipulados para ajudar os sindicatos. A greve é um instrumento, é uma forma, é uma justificativa para manter os senhores unidos em torno de uma motivação para continuarem filiados, porque a desfiliação está caindo, está chovendo. As pessoas me dizem isso. Cecílio, está chovendo desfiliação. E volto a repetir, o Sintag vai tomar uma porrada tão grande, mas tão grande, que não vai ter como eles segurarem. O Simpojud ainda tem estrutura financeira para isso, mas o Sintag não. O Sintag colocou aqui, na internet, nas redes sociais, a carta sindical de 2025, com a atual diretoria provando que está legitimado a representar os servidores do judiciário? Não. Então, para poder existir, eles precisam deixar o Simpojud calado. Como é que eles deixam o Simpojud calado? Não filiando todo mundo. Deixa a conta, uma cota maior, a boca maior para o Simpojud e deixa uma teteia para o Sintag com uma escolha seletiva de filiados. Enquanto isso, os senhores são manipulados. E eu digo aos senhores, eu manipulei os senhores durante um bom tempo até conseguir chegar a essa greve. E o que é que eu vejo? Eu não posso mais permitir que os senhores paguem esse preço injusto, indevido, que vão prejudicar filhos, pais, avós, muita gente que precisa dos seus salários. Então, com essa explanação, eu espero ter esclarecido o motivo pelo qual eu sou a favor da verdadeira greve, mas vejo a necessidade de terminá-la com o processo de desfiliação. Porque os sindicatos tiveram anos para lutar em defesa dos servidores e não fizeram. E agora, depois de 10 anos sem fazer absolutamente nada, querem fazer uma greve para dizer: olha, somos foda, estamos fazendo a greve, está todo mundo unido em torno de uma baboseira que foram tão incompetentes, que o próprio sindicatos e o Tribunal de Justiça juntos passaram atestado de incompetência. Será? Não. Fizeram de propósito. E os servidores caíram como patinhos. Reflitam. Boa tarde a todos.